Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Porque eu tinha inveja dos nécios, quando eu via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca, como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos, tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente. 9. Põem as suas bocas contra os céus, suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio eles espremem. E eles dizem, como o sabe Deus? Será que existe conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo e aumentam suas riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, e tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia estou contínuo contigo, tu me sustenta pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se afastam de ti perecerão. Tu destróis todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Amém. Vamos aprender sobre isso um pouco hoje. Meus irmãos, muitos de nós nos perguntamos por que o justo sofre e o ímpio prospera. Quantos de nós, muitas vezes, olhamos um corrupto, uma pessoa que não teme a Deus, prosperar e aparentemente ter saúde, e você fazendo tudo o que pode, se esforçando, buscando e sofrendo. E você se questionou por quê? Seria Deus injusto? Outra coisa, muitas vezes, nós temos na nossa mente, nós achamos que, por estarmos na presença de Deus, por sermos cheios da unção de Deus, que isso vai nos livrar das lutas, dos problemas, das enfermidades, nós vamos vencer sempre. Realmente, uma pessoa que pensa isso, ela nunca leu a Bíblia a fundo. Porque se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que o homem, ao qual Deus o defendeu, e Deus disse que ele era o homem mais justo da terra, Jó, sofreu demais. Nós vamos ver que, por exemplo, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. João Batista teve a sua cabeça degolada. Jesus crucificado, o apóstolo Pedro crucificado de cabeça para baixo.
o apóstolo André, crucificado em forma de X, João, que foi o único que não morreu martirizado, mas foi lançado dentro de um tacho cheio de óleo. E se você estudar um pouco de eclesiologia, história da igreja, você vai ver coisas terríveis que os nossos irmãos passaram para que nós pudéssemos estar aqui. Então, só um menino na fé, só alguém que não conhece, é para mim esse mistério? Então, me dá. Só um menino na fé, só alguém que não conhece profundamente a palavra de Deus, acha que estarmos na presença de Deus vai nos livrar de qualquer tipo de sofrimento. Obrigado, minha filha. Vocês cuidam de mim, olha que mistério. Obrigado. Amém? Então vamos aprender um pouco sobre isso, meus irmãos. Esse é o primeiro salmo de um grupo de 11, que são ligados a Asaf. São atribuídos a Asaf os salmos 50, 73 e 83. Asaf foi descendente de Gerson, filho de Levi, líder de música que Davi designou, levantou. Ele também foi fundador de um dos coros do templo. Ele era compositor também. E nesse salmo ele trata do mesmo assunto abordado nos salmos 37 e 49. E ele diz o seguinte: porque, sendo Deus justo, permite que o ímpio prospere e o justo sofra e seja afligido. Esse salmo é uma espécie de comentário do livro de Jó, que traz também uma doutrina de imortalidade. Nós percebemos que Asaf, nesse salmo, faz uma busca amarga e desesperadora, mas ele recebe uma recompensa acima de toda a expectativa. O salmista faz uma confissão e ele tem uma descoberta incrível que ele decide compartilhar conosco. Ainda hoje perguntamos e questionamos: por que homens cheios do Espírito Santo como João Batista são e vão para a prisão, e homens como Herodes estão no trono? Nós questionamos por que um homem como o apóstolo Paulo é decapitado, enquanto um perverso e devasso como Nero está no governo do mundo? Por que aqueles que zombam e escarnecem de Deus se tornam ricos, desfrutam dos prazeres desse mundo, e aqueles que são fiéis, aqueles que são leais a Deus, passam por dificuldades e ainda têm que suportar a disciplina de Deus? Jó tratou isso em Jó capítulo 21, do verso 7 a 15. Jó fala sobre isso. Vamos ler rapidamente Jó capítulo 21, verso 7 a 15. Por que razão vive os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles, perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos, suas casas têm paz, sem temor, a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera, não falha, a sua vaca pare e não aborta, fazendo sair as crianças como um rebanho, seus filhos andam saltando, levantam a voz ao som do tamborim e da harpa, alegram-se ao som do órgão, na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura, e todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Olha isso. Então, Asaf agora expressa um conflito que ele está vivendo. E o conflito é: porque o ímpio prospera e o justo é castigado? E tem uma pergunta: vale a pena servir a Deus? E mais,
Será que tem algum proveito em ser justo? O Salmo começa com uma conclusão. E nessa conclusão, coloque ele para mim, Salmo 73, 1. Antes de expor o seu conflito, ele afirma a bondade de Deus. Ele começa dizendo, verdadeiramente, bom é Deus, para com Israel e para com os limpos de coração. Porque o seu conhecimento sobre as realidades da vida foi governado pelas promessas do Deus da aliança. O verso primeiro fica isolado, mas é a chave do salmo inteiro. Diga para o teu irmão que está do teu lado, verdadeiramente, Deus é bom. O verso 1 mostra o que Deus pode fazer para um homem e o que Deus pode ser para ele. E quando nós paramos para pensar nos mistérios da vida, nós devemos nos apegar àquilo que sabemos com certeza. E quando estivermos em trevas, jamais podemos duvidar daquilo que Deus nos ensinou na luz. Preste atenção nisso. Quando você estiver passando pelo dia mau, quando você estiver passando por um dia de trevas, nunca se esqueça dos ensinamentos que Deus te deu em tempos de paz, em tempos de luz. Escute isso. Charles Spurgeon diz que nós deveríamos orar assim: meu Deus, por mais desorientado e confuso que eu esteja, nunca permitas que eu pense mal de ti. E se eu não entendo, nunca permitas que eu deixe de crer em ti. Vamos fazer essa oração? Diga comigo, meu Deus, por mais desorientado e confuso que eu esteja, nunca permites que eu pense mal de ti. E quando eu não entender, nunca permitas que eu deixe de crer em ti. Até o verso 14, do 1 ao 14, Asaf mostra o crente na janela da tentação e com os pés numa estrada escorregadia. A partir do verso 2, coloca ali para mim o verso 2 e 3. Asaf abre o coração e ele começa a compartilhar essa crise que ele vivenciou, que quase o fez cair. Olha o que ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele estava na janela da tentação, numa estrada escorregadia. E por quê? Primeiro, diga comigo, ele invejou as pessoas por aquilo que elas possuíam, sem prestar atenção no que essas pessoas eram diante de Deus. Ainda que Asaf era conhecedor da verdade, ele deu vazão à dúvida acerca da bondade de Deus, e então começa uma batalha na sua alma. A pergunta de Asaf foi, talvez só Asaf, talvez você nunca perguntou isso aqui: por que eu trabalho com o suor do meu rosto e sofro para pagar minhas contas em dia, enquanto meu vizinho, de uma tacada só, consegue resolver seu problema financeiro? Por que para mim o rigor da lei e para esses bandidos os favores? Por que para mim o trabalho e para ele as recompensas? Não fique com sono não, acorde aí em nome de Jesus. Asaf olha pela janela da tentação
E ele começa a sentir inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Seja sincero, isso já aconteceu com você? Seja verdadeiro, isso já aconteceu com você alguma vez? Charles Spurgeon diz que já é lamentável que um herdeiro do céu tenha que confessar que tinha inveja. Mas pior ainda, é ele confessar que tinha inveja dos soberbos. Asaf tinha inveja dos soberbos, não porque eles eram arrogantes, mas porque são ricos, porque são fortes, são populares e aparentemente felizes. E quando Asaf avaliou a vida apenas pelas coisas externas, e aqui vai uma lição, nós precisamos tomar cuidado quando nós analisamos a vida pelas coisas externas. Principalmente no mundo de hoje, de Instagram, de rede social. Nessa época ele não via pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, e já estava pensando assim, imagina no dia de hoje, ele ia ficar doido. Porque, ao avaliar a vida pelas coisas externas, ele olha para a vida dele e vê que ele está em desvantagem com os perversos. Então ele começa a olhar para a vida com egoísmo. Diga comigo, egoísmo. E ele começa a se sentir injustiçado. Olha o verso 13, olha lá. Verso 13. Põe para mim o 13. Aleluia. Olha lá o que ele diz. Está dizendo que ele está injustiçado. Olha lá. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração. E lavei minhas mãos na inocência. Quer dizer, não adianta nada eu ser bom, eu ser crente, não. E por que isso ele está se sentindo injustiçado? Dobre atenção. Porque ele só via as coisas do presente. Mas ele se esquecia das coisas do futuro. Por isso que os seus pés quase se resvalaram. Spurgeon alerta para o fato de que erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta, pois existe uma estreita ligação entre o coração e os pés. Se você deixar a dúvida, o egoísmo, se você começar a olhar a sua vida somente pelas coisas do presente e não do futuro, você permite que seu coração fique doente e isso vai desviar os seus pés do caminho correto. Diga comigo, quando os homens começam a duvidar da justiça de Deus, a própria integridade deles começa a vacilar. Quando você começa a duvidar do caráter de Deus, Deus não muda. Deus continua sendo quem Ele é, mas você muda por dentro. Em segundo lugar, ele olhou para a saúde física e emocional dos ímpios, em contraste com as aflições dos outros homens. Verso 4 e 5, por favor. Olha lá, verso 4 e 5. Por que não há apertos na sua morte? Eles estão fortes. Não se acham em trabalhos como outros homens. Não são afligidos como outros homens. Será que isso é verdade que ele está dizendo? Diga comigo, Asaf esqueceu que as aparências enganam. Fala para quem está ao teu lado, cuidado. As aparências enganam. À primeira vista, os perversos nunca ficam doentes. São imunes aos problemas que afligem os outros. Por outro lado, ele esqueceu de que a aflição não é necessariamente um sinal do desfavor divino.
A sua aflição não significa que Deus não está com você. João capítulo 9, verso 1 ao 3. Por que ele está sofrendo? Quem pecou? Quem está em pecado? Ninguém. Ele está passando por isso para que a minha glória seja manifesta. Hebreus capítulo 12, verso 7 a 11 diz que o Senhor corrige e disciplina quem Ele ama. E se alguém está sem disciplina, diga comigo, se alguém está sem disciplina, é porque não é filho. Você já sentiu assim? Poxa Deus, fulano aí dá uns pulos para fora, anda para o lado de lá e parece que Deus não está nem aí. Se eu cantar fora do eixo, Jeová me dá uma tabefa, comigo não dá certo. Fala para o teu irmão, graças a Deus. É porque você é filho. Por isso Deus te disciplina. Por isso que Deus... Você já tentou. Você já tentou ir para o lado de lá. Mas não adianta que Deus não deixe, Ele te puxa de volta. Que nem a história do pastor que estava injustiçado e foi caluniado. E ele disse, quer saber, nunca mais eu vou pregar, vou embora. Hoje eu vou entrar na gandaia e eu vou dar lugar a Satanás hoje. Acabou. Chega, Jeová, não quero saber mais de nada, não. Vou para a boate. Colocou uma roupinha de novinho e foi para a boate. Tudo escuro e o pastor lá. Aí falou, vou dar uma paquerada hoje. Aí ele olhou uma mocinha novinha assim, aí fez assim, vem cá, vem cá, vem cá. Aí a moça veio, quando a moça veio já chegou em lágrimas, chorando. Falou, o que é isso, minha filha? Pastor, foi Deus que mandou o senhor aqui para me salvar. Ele falou, não tem jeito para mim não. Não, o cara quando é de Deus, irmão, não adianta, ele pode ir para a boate, daqui a pouco ele está pregando na boate. Ele vai para a boca de droga, daqui a pouco ele está orando para o outro, está pior que ele lá. É assim, meu amigo. Então não adianta você pensar em desviar, não. Você apanha dos dois lados, porque tem uma marca em você, o sangue de Jesus está sobre você. Não pense que o diabo te quer lá mais, não. Ele não quer, não. Ele sabe que você é de Deus. Ele só quer duas coisas, te humilhar. Porque o diabo, depois que você fica crente, ele não quer mais você. Ele quer te humilhar. Ele quer usar você para ferir o coração de Deus. Mas ele não vai tocar você, nem sua família. Eu declaro isso no nome de Jesus. Quantos estão comigo aqui? Então, se você está sendo corrigido, é porque você é filho. No ponto de vista de Asaf, os ímpios estavam feitos na vida. Tinha saúde, não passavam por luta, nem na vida e nem na morte. E usavam o seu orgulho como se fossem joias. E em terceiro lugar, nós vamos ver no verso 6 ao 10 e depois o 13. Ele olhou para a carnalidade dos ímpios. E ele fez um contraste com a pureza dos justos. Vamos ver o verso 6 a 10. Por isso a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração pode desejar, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem suas bocas contra os céus, suas línguas andam pela terra, por isso o povo dele volta aqui, águas de copo cheio se lhes espremem. Aí o verso 13 de novo, ele faz esse contraste, nós já lemos o 13, onde ele se coloca como injustiçado. Ele está dizendo o seguinte, os ímpios são soberbos, arrogantes, violentos, e eles se vestem com orgulho como se fossem joias. Ele está dizendo que não há joalheiro que possa adornar eles suficientemente. Que os ímpios vivem sobejando, que a sua vaidade os impulsiona a querer colocar o universo debaixo da arrogância deles. A gente está vendo isso muito hoje, né? Homens no poder do STF, na presidência, política, eles se acham acima de todos, eles falam com arrogância, e eles pensam que estão certos, eles acreditam na mentira deles. Quantos de vocês já viram isso? Já sentiram isso? Você fala, meu Deus, até onde vai?
E eles querem colocar todos debaixo da valentia deles. E eles abrem a boca, falam contra o próximo, falam com cinismo e com presunção. Você tem prestado atenção nisso? Nesses que se dizem poderosos. Eles falam com cinismo. Você olha assim, você sabe que aquilo é mentira. E você diz assim, será que ele está acreditando nisso, irmão? Será que eles estão acreditando que eles estão fazendo bem para o país? Será que eles estão acreditando que eles estão fazendo bem para as pessoas? E pior, eles falam blasfêmias contra Deus. Olha o verso 9. Salmo 73, 9. Os conselhos dos ímpios são muito mais aceitos. Olha aí, ó. Põe suas bocas contra os céus e suas línguas andam pela terra. E quando Asaf olha para a sua vida, ele diz o seguinte: eu inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência. Ele está dizendo assim, não valeu a pena eu ser crente, não. Não valeu a pena eu me desviar do pecado, eu ser honesto, eu ser justo. Olha o que eu estou ganhando. E aqui tem uma lição, irmãos. Se você ficar na janela da tentação, avaliando a vida por aparências, você também vai pisar em terreno escorregadio. Quantos já desistiram de ter um coração puro? Pessoas que congregavam com a gente, pessoas que tinham temor a Deus e abandonaram tudo. Quantos você conhece? Quantos que já desistiram de ter mãos inocentes? Eu quero que você olhe alguém que está do teu lado e diga para ele, não se canse de fazer o bem. A Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o que é certo, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desistirmos, se não desfalecermos, vai até o fim. Ele está dizendo que os homens ímpios falam contra os céus, contra a terra, e mesmo assim se tornam famosos e têm vida tranquila. Asaf, então, percebe que se apenas tivesse falado das suas angústias, da sua crise de invejar os arrogantes, ele já teria traído a geração dos filhos de Deus. Então ele entendeu que existem coisas que passam pelo nosso coração. Diga comigo, existem coisas que passam no nosso coração que não devem ser ditas, nem compartilhadas, para não se tornarem um laço para os outros. Como Asaf era líder do louvor e era líder no templo, ele disse, se eu falasse isso, eu estaria sendo pedra de tropeço para os outros. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Muitas vezes a gente fica falando o que não deve para os nossos filhos, na nossa casa, para o esposo, para a esposa, na igreja. E aí a nossa língua se torna pedra de tropeço para os outros. Toma cuidado com o que você fala. Toma cuidado com o seu pensamento. Em quinto lugar, no verso 12 ao 14, ele olhou para a prosperidade dos ímpios e fez um contraste com a provação do justo. Olha o que ele diz. O ímpio prospera, cresce. Tudo que ele põe na mão parece que multiplica-se em dinheiro e prosperidade. E Asaf, ao contrário, em vez de prosperidade, enfrenta provações. Olha lá, ó. Eis que estes são os ímpios, prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração, lavei minhas mãos na inocência, e comigo, Senhor, olha o que ele está dizendo, eu todo dia tenho sido afligido, e sou castigado a cada manhã. Olha isso. Ele está dizendo que ao invés de prosperidade, ele está enfrentando prova. Tem alguém aqui que tem passado provação? Ele diz que em vez de ter riqueza, ele
continuamente é afligido. E cada manhã é castigado. Ele não tem folga. Ele vive diariamente no moinho e na fornalha de Deus. Ele sai de um problema e entra no outro. Ele sai de uma prova e entra na outra. Para o ímpio, riqueza. Para ele, pobreza. Para o ímpio, louvor. Para ele, chicote. Para o ímpio, conforto. Para ele, castigo. Asaf agora entra em crise quando compara a qualidade de vida dele com a do ímpio, pois parece que o ímpio é mais feliz do que ele. Nas palavras de Spurgeon, havia coroas para os ímpios e cruz para os crentes. É difícil a gente aceitar essa realidade. Mas eu vou falar uma coisa para você que muita igreja não prega mais. Jesus disse, o apóstolo Paulo escreveu, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes. Sim ou não? Jesus não disse para você tomar sua coroa e seguir. Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me. Nessa vida, senhoras e senhores, cada um de nós temos que tomar a nossa cruz. E cruz fala sobre renúncia, sobre provação, sobre dor, sobre sofrimento. A promessa é que naquele dia, quando nós pudermos falar como Paulo falou, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Então a Bíblia diz, naquele dia está reservado para você a coroa de justiça. Não só isso, vestes brancas, um novo nome, tem muita coisa. O acesso à árvore da vida, a eternidade. Naquele dia, nós entregamos a nossa cruz. E o Senhor nos dá uma coroa de glória. E nos coloca assentado ao lado dele. Se você está vindo para a igreja, irmão, para o evangelho, atrás de coroa, você vai decepcionar. Porque às vezes você vai achar estranho que os santos gemem e os pecadores cantem. Mas na eternidade, enquanto eu e você, enquanto a sua família estaremos cantando, eles estarão gemendo. Descanso era dado para os perturbadores e a paz era negada para os pacificadores. Aí, meus irmãos, do verso 15 ao 28, nós já vamos caminhando para o final. E eu quero que você preste muita atenção, porque tem revelação linda para nós aqui agora. Até que ele entra na casa de Deus, igual nós aqui. E ali, ele se sente seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Diga comigo, o crente, na casa de Deus, ele está seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Asaf sai da janela da tentação e entra na casa de Deus. E quando ele entra na casa de Deus, os seus olhos se abrem. Sua mente foi iluminada. E Deus entrega a ele discernimento. Quer ver? Salmo 73, verso 15 e 16. Em primeiro lugar, ele deixa de lado o egoísmo e começa a olhar para a vida com os olhos de Deus. Verso 15. Se eu dissesse e falarei assim, eu ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. A transformação do ponto de vista de Asaf teve seu início quando ele refreou a sua língua. Quando ele decide fechar a boca, Deus começa a falar. Depois ele sonda o seu coração quando pensava entender isso. Esse texto mostra que o primeiro passo não foi mental, mas foi moral. Quando ele se vira contra o egoísmo e a autocompaixão, que se revela no verso 3 e 13,
Agora ele se lembra das responsabilidades e da lealdade que ele deve ter ao próximo, no verso 15. Ele ainda não tinha uma resposta clara no verso 16, mas ele já estava liberto do seu egoísmo e da sua autopiedade. E ele estava pronto para fazer uma avaliação da vida pela perspectiva de Deus. Então ele entra na casa de Deus para olhar a vida como Deus vê. Quer ver como Deus vê? Verso 17 ao 20. Aleluia. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Ó. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Eles caem na desolação, quase que no momento. Ficam consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Asaf então vê o seu conflito dissipar, quando ele deixou de ser o juiz de Deus e passou a ser um adorador. Eu e você não nascemos para sermos juiz de Deus, mas para sermos adoradores. Deixe de julgar a Deus e decida adorá-lo. Diga comigo, Deus está no controle. Ele sabe o que é certo. Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que é melhor. Sua hora e o seu tempo é perfeito. Diga comigo, Deus não é um problema com o qual eu tenho que lidar, mas é o Senhor, transbordante de graça, que eu devo amar e adorar. Aleluia! Quando ele vai à casa de Deus, então é o começo da sua libertação e da sua cura. Porque ele começa a meditar no seu caráter revelado. Irmãos, aí, por isso que é uma luta para você vir para a igreja. Porque a casa de Deus nos cura das doenças que existem na nossa alma. Quando vamos à casa de Deus, encontramos Deus, e Ele é a luz que dissipa todas as nossas trevas. Quando vamos à casa de Deus, encontramos outros irmãos que chegaram antes de nós, outras pessoas semelhantes a nós, que descobriram que em Deus, e somente em Deus, existe abrigo, e eles buscam ao Senhor. Quando vamos à casa de Deus, descobrimos que pessoas que enfrentam os mesmos problemas que nós, ou maiores, estão encontrando em Deus resposta, e isso nos cura. No verso 17 ele diz, até que entrei na casa de Deus e entendi o fim deles. Irmãos, não é esquecer o problema, é receber entendimento. Cristianismo não é narcótico, cristianismo não é anestésico. Deus dá para Asaf entendimento. Muitas pessoas hoje buscam resposta nas drogas, nas seitas, nas psicologias de autoajuda, mas Deus abre o entendimento de Asaf para compreender as coisas. Talvez você está aqui e tem coisas na sua vida que você não compreende. Eu quero declarar no nome de Jesus que Deus te dá discernimento, que Deus abre o teu espiritual, que Deus te dá direção para entender as coisas de Deus, para que você comece a enxergar como Deus vê. Sabe qual era o problema de Asaf? Ele só olhava a prosperidade dos ímpios, mas ele não via o fim deles. É a mesma coisa de você ver o Neymar andando de Lamborghini, comprando um avião e dizendo, nossa, como ele é demais. E depois você dá uma olhadinha para aquela droga de casamento. Você já pensou que luta que aquela moça que engravidou dele passou agora? Que vida desgraçada.
Que droga! Que droga! Que relacionamento ruim! Falta de honra, falta de caráter, falta de amor, falta de respeito. Quando o diabo quiser, irmão, seduzir você para ficar olhando somente para a prosperidade do ímpio, então lembre-se do fim deles. Deus está mostrando para Asaf que a visão dele estava sendo parcial e defeituosa. Quando Asaf considerou não as circunstâncias ao redor, mas o destino adiante dele, então ele percebeu que aquilo que ele observou na vida dos ímpios, que prosperam, não é uma imagem verdadeira, mas é uma simulação. Olha isso aqui. Asaf sentiu que a dificuldade estava no seu ambiente. No santuário, ele percebeu que a dificuldade estava nele mesmo. No santuário, o centro da vida do salmista foi mudado de si próprio para Deus. Ele muda o foco e isso possibilita uma revelação surpreendente. Mesmo na sua pobreza e opressão, ele possuía a única coisa no mundo digna de valor, a presença de Deus em sua vida. Diga comigo, a única coisa no mundo digna de valor é a presença de Deus na minha vida. Por isso, quando o diabo em Mateus 4 disse para Jesus, eu te dou fama, eu te dou dinheiro, tudo no mundo me foi entregue e eu vou pôr nas suas mãos. Só que tem uma coisa, ao invés de você adorar o seu pai, me adore. Jesus diz, pode ficar com tudo isso para você. Eu só adorarei a Deus e somente a Ele prestarei culto. Aleluia. Diga comigo, estar com Deus, ter a sua orientação, o seu conselho, ser herdeiro das suas promessas, é um tesouro que, em comparação com as posses das pessoas do mundo, é de maior valor. Diga comigo, a prosperidade do ímpio é um sonho, a presença de Deus é realidade. Aleluia. Asaf então tem dois entendimentos novos. Primeiro, acerca dos ímpios. E qual é esse entendimento? Os ímpios têm uma aparente segurança. Prosperam, tornam-se famosos, mas e o fim deles? A situação deles, na verdade, é precária e perigosa. O próprio Deus os põe em lugares escorregadios, porque nada acontece à parte de Deus. Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora. E por isso, sentir inveja deles é insensato. Por quê? Porque a destruição deles virá repentinamente. Está no verso 19. Os ímpios vão despertar para a vergonha e o horror eterno. Veja na sua Bíblia, Daniel capítulo 12, verso 2. Consegue colocar aí para nós? Daniel 12, 2. Isso é forte. Aleluia. E muitos dos que dormem no pó da terra, o quê? Ressuscitarão. Uns para e outros para vergonha e desprezo eterno. Você já parou para pensar nisso? O que é vergonha e desprezo eterno? É a pessoa chegar e dizer, Deus, agora eu quero. Aí Deus vai dizer, eu não te quero mais. Por isso, quando você olha no mundo, muitas vezes você diz assim, mas por que essas pessoas estão assim? E Deus deixa. Sim, Deus deixa. A Bíblia diz que Deus entregou alguns para os seus próprios prazeres e deleites. E isso já é juízo de Deus sobre eles. É Deus dizendo, se surge mais, faça o que vocês quiserem. Nós nos encontramos no final.
Mateus 7, 23. Aleluia! Mateus 7, 23. A Bíblia diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena lavar as mãos na inocência? Ou você quer ouvir naquele dia: aparta-te de mim, eu nunca te conheci? Em segundo lugar, ele tem um novo entendimento acerca de Deus. Asaf, que chegou a questionar a Deus, e chegou a pensar que Deus era injusto. Ele estava questionando o próprio caráter de Deus, mas agora ele é corrigido. E agora Asaf, ao invés de questionar, ele agora olha para o poder de Deus. Verso 18, Salmo 73, verso 18. E ele reconhece que não há nada fora do controle do Senhor. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Diga comigo: nada foge do controle e do governo de Deus. No verso 19, ele olha para a justiça de Deus. Como cai em desolação. Quase no momento, ficam consumidos de terrores. Os ímpios criam as leis. Diga comigo: os ímpios criam as leis. Usam as leis. Manipulam as leis, torcem as leis, escapam das leis. Mas tem uma coisa, diga comigo, tem uma coisa: eles nunca escaparão do juízo de Deus. Você pensa que Deus perdeu o controle? A queda dos ímpios é abrupta, sem aviso, sem escape, sem esperança de restauração futura. Apesar das correntes de ouro no pescoço, apesar de roupas finas e caras, a morte não se detém por etiqueta ou boas maneiras, mas os arrebata com violência. A justiça inflexível e não corrompida pelas riquezas os lança na destruição. E agora vamos para o término. Mas então, por que Deus permite o ímpio prosperar? É porque Deus parece estar dormindo? Claro que não, porque Deus não dorme. Mas nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Diga comigo para você nunca esquecer. Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia. Sabe o que isso significa? Muitas vezes Deus dá corda para o homem e o entrega a si mesmo. Mas um dia Deus despertará e a ruína do ímpio será repentina e completa. Deus permite prosperidade do ímpio para que o pecado revele toda a sua infidelidade, para mostrar o castigo do pecado e para tornar a ruína do ímpio mais completa. O fim dos ímpios está perto, é judicial, vai ser de súbito, será atormentador e será eterno. Em terceiro lugar, ele olhou para si mesmo com honestidade. Quando Asaf entrou na casa de Deus, descobriu que o seu problema não era os ímpios, o problema de Asaf era ele mesmo. Não eram as circunstâncias, eram os seus sentimentos. Porque a inveja e o ressentimento tinham cegado os seus olhos. Se você ler ele falando no 13 e 14 e depois no 21 e 22, você vai ver que ele é outro homem, totalmente diferente. Então nós precisamos aprender isso. Qual foi a diferença? Ele corrigiu o seu pensamento. Corrija o seu pensamento. Ele faz um exame profundo e completo. Hoje, irmãos, nós somos rasos para nos examinar. Muitas vezes nós somos tolerantes com os nossos pecados. Curamos superficialmente nossas feridas. Nos humilhamos pouco. Há pouca tristeza pelo pecado. Pouca evidência de arrependimento.
O problema maior de Asaf era o seu ego. Porque quando o ego assume o controle sobre nós, o nosso coração começa a governar a nossa cabeça. Ou seja, passamos a ser governado por emoções e sentimentos e não por entendimento. No verso 22, Asaf diz que ele estava sendo um asno, um animal. E sabe o que ele está querendo dizer isso? Porque um animal irracional é aquele que age por instinto. Nós não devemos agir por instinto e nem por sentimento, mas por princípio e pela palavra de Deus. Asaf declara no verso 22 que ele estava sendo bruto e ignorante. E ele não estava vendo o final dos ímpios. Então ele abre os olhos para entender a graça de Deus sobre a sua vida. Olha que coisa linda, irmãos. Vamos terminar aqui. Verso 23. Ele descobriu a graça salvadora de Deus. Olha que lindo. Todavia eu estou sempre contigo. E tu me sustenta pelas mãos direitas. Diga para quem está do teu lado, Deus está contigo. E Ele tem te sustentado com a mão direita, amém? Olha que coisa tremenda. Ele declara que ele estava quase caindo. Alguém aqui já passou por isso? E de repente Deus segura nas suas mãos e não deixa ele cair. Deus abre os seus olhos. Ele estava morto, mas Deus o ressuscita. É como aquele filho pródigo que estava na lama, mas ele volta para o pai e ele é recebido como filho. É como aquela ovelha que estava perdida e o pastor a encontrou. Sabe o que isso mostra? Que Deus nos salvou, apesar de quem somos. Fique de pé no seu lugar. Asaf descobriu a graça de Deus, quando ele diz, tu seguras pela minha mão direita. Talvez alguém aqui estava indo para um buraco e Deus está pegando as tuas mãos hoje e te levantando. Salmos 116, 8 diz assim, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus apenas não nos impede de cair, mas também nos levanta quando caímos. Se você teve uma semana de luta, uma vida de luta, se você tem se sentido caído, Deus te levanta hoje. Ele descobriu que o Senhor, através da sua graça, o sustenta. Tu me guias com conselho eterno e depois me recebe na glória. Aleluia. O Deus que nos salva, o Deus que nos livra, o Deus que nos restaura, é o Deus que garante a nossa salvação e que nos dirige até o final. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, que nenhum dos teus vai se perder. Eu declaro salvação sobre ti e sobre a sua família.